É necessário nós falarmos um pouco mais aqui acerca do pós-milenismo, porque foi um movimento impulsionador de obras extraordinárias na igreja. Então, dentre as interpretações escatológicas, essa foi uma interpretação que veio dinamizar de uma forma muito poderosa os movimentos de missão e os grandes movimentos de pregação do Evangelho. Então a gente deu uma passada geral aí com relação a alguns defensores dessa doutrina e alguns pontos importantes. E agora eu acho interessante a gente enfatizar também um pouco da obra realizada por esses grandes guerreiros aí do Evangelho. E como já afirmamos na aula passada, a escatologia é uma ciência em construção, é um campo, uma área teológica aberta, que está sendo agregada, que está sendo agregado a ela muitas discussões, muitas interpretações que lançam abordagens diferenciadas umas das outras, mas que tem que se submeter ao texto bíblico. Então, mesmo que eles façam a leitura ou alegórica, né, de alguns determinados textos, ou literal, mas tem sempre que subordinar ao texto bíblico, promover o seu entendimento. Então, nessa busca de melhor entendimento do texto, surgem essas diferentes escolas: a escola simbolista, ao que chamamos o amilenismo, né, a interpretação alegórica, o pós-milenismo, que interpreta alegoricamente também a questão do milênio, mas tem uma abordagem diferenciada com relação ao resultado dessa interpretação. Então, quando vimos, por exemplo, a questão amilenista, vimos que os amilenistas fazem a leitura do milênio como a igreja reinante com Cristo já na glória, tá certo? E os pós-milenistas também interpretam alegoricamente o milênio, também entendem que o milênio não necessariamente é cronológico, um período de 1000 anos cronológico, mas trazem essa questão do reino de Cristo para a terra. Então a igreja é reinante com Cristo também, o milênio já está sendo vivenciado. Mas enquanto os amilenistas observam o milênio sendo vivenciado por meio da igreja reinante na glória, os pós-milenistas olham para esse mesmo texto, entendem também alegoricamente, só que interpretam ele como uma igreja que tem que reinar na terra. Então o milênio está ocorrendo, o milênio não necessariamente é cronológico, o milênio é alegórico, só que dizer alegórico não significa dizer que é uma parábola, como Bultmann entendia o Apocalipse, não é dizer como algo mitológico, como diziam a teologia liberal, tá certo? Dizer que é alegórico é dizer que ele se realiza, como Orígenes gostava de dizer, como Orígenes gostava de dizer, de uma forma espiritual. Então dizer que o texto é alegórico é espiritualizar o texto. Essa é a abordagem que Orígenes geralmente, com que Orígenes encarava esse texto. Tá certo? Então, espiritualizar o texto é dizer, ele se realiza no nosso tempo presente, na nossa vida, só que num plano espiritual, não num plano físico material. Tá certo? Então, o pós-milenista, a gente precisa abordar aí um pouco também da obra realizada por esses grandes defensores do pós-milenismo. Vieram a realizar a obra que fizeram, primeiramente movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus estava sobre a vida desses grandes homens que se empenharam na propagação do Evangelho. E também motivados por uma visão. Então eles tinham essa visão de mundo, eles tinham essa interpretação escatológica. E a escatologia rege a ação dessas pessoas, no sentido de que eles estão realizando uma obra, estão realizando uma obra visando o resultado final. E o resultado final será o reino de Cristo na terra. Será a igreja reinante, será Cristo estabelecendo o milênio, será Cristo estabelecendo o seu poder e seu domínio. Então não era à toa, não era por nada, né? Não é porque eles não tinham mais o que fazer, mas sim porque eles foram impactados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, e eles se mostraram dispostos a, capacitados pelo Espírito Santo, sair pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, levando o Evangelho aos confins do mundo, aos confins da terra, a lugares que eram impensáveis à igreja de pouco tempo atrás, de poucas épocas atrás. Então os primeiros movimentos missionários, por exemplo, na igreja primitiva, quando os apóstolos saíram por todo o mundo, eles repetiram isso no pós-milenismo, com muita ênfase.
motivados por essa dinâmica, o Espírito Santo de Deus que os capacitava, o Espírito Santo de Deus que os impulsionava, e uma visão de mundo no sentido de que eles realizariam aquela obra para o Senhor com muita coragem, com muita valentia, e o resultado dela era o reino de Cristo estabelecido na terra. Era Cristo vindo até aqui a terra, estabelecer a bandeira do reino e estabelecer todo o seu poderio sobre o mundo. Tá ok? Com um mundo ganho para Cristo, né, por meio do Evangelho, e Cristo estabelecendo seu domínio e seu poder e anulando toda a força do mal. Quando então Cristo estabeleceria seu reino, e após o estabelecimento do reino, o juízo final, e após o juízo final, novos céus e nova terra. Então aí, por exemplo, nesse ponto da história, todas as interpretações, não tirando o liberalismo, que desacredita toda a questão sobrenatural, né? Tirando a questão liberalista, tirando a questão da demitologização de Bultmann, mas o amilenismo, a alegorização, né, dessa leitura do milênio, o pós-milenismo, também a alegorização da questão do milênio, mas com uma outra ênfase, tá certo? E o pré-milenismo, uma leitura literalizada dessa questão do milênio, né, como os quiriaças fizeram, mas não com aquele excesso, né, com aquelas pintando aquele quadro absurdo que os quiliaças vieram a fazer, o que acabou desprivilegiando essa visão, essa interpretação. Então, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, em algum momento vão se unificar, em algum momento vão convergir para a mesma ideia. Qual? Novos céus e nova terra. O juízo final, novos céus e nova terra. Para os dias de Cristo, estabelecimento do juízo. Então, nenhuma nega que haverá um juízo, tá certo? O juízo entre aqueles que serão condenados à eternidade no lago de fogo e enxofre, e aqueles que serão agraciados com a eternidade na glória junto ao Senhor. Então, o juízo final é o ponto convergente de todas essas interpretações. E depois novos céus e nova terra. Também é um ponto que converge, unifica todas essas linhas de interpretação. Então nós vemos aí a questão do pós-milenismo. Já lemos aí um bom trecho acerca da visão pós-milenista na apostila. Inclusive um ponto baixo aí, um ponto bastante obscuro da interpretação pós-milenista, quando fizemos a leitura no vídeo gravado, no vídeo passado, né? E vimos que em determinado momento da história, esse pós-milenismo ele vai convergir para uma visão de mundo muito vinculada às visões progressistas, tá certo? As visões progressistas. E é o que acontece quando essa visão começa a convergir para essa ala, começa a se associar politicamente com esta ala progressista, ela acaba por se envolver, cair na teia de certos movimentos políticos que não tinham nada a ver com esse movimento, que não tinham nada a ver com essa visão de mundo, essa visão de propagação do Evangelho, e que simplesmente usaram, né, se aproveitaram desta visão de mundo para angariar vantagens para si. Que é aí onde entra a questão dos progressistas, da transformação do mundo por meio socioeconômico, e essas propostas de melhoria da sociedade, que foram na verdade discurso para arrebanhar massas, implementado, por exemplo, pelas lideranças nazistas. Certo? Então o que acontece? Não é que os pós-milenistas, os cristãos pós-milenistas, os pregadores pós-milenistas endossavam o nazismo, de forma nenhuma. Mas sim que a pregação deles, o otimismo deles, principalmente essa questão otimista, o otimismo deles pelo mundo, a crença na mudança, a crença na transformação, a crença na melhoria progressiva do mundo, em algum momento foi utilizada por esses implementadores dessas políticas de progresso, tá certo? Então saiu de um âmbito espiritual. Progresso espiritual é o que? Jonathan Edwards pregava o que? O progresso da humanidade através do Evangelho. Então ele não estava associado com esse tipo de coisa, ele pregava o Evangelho. O William Carey, né? O Whitby, eles pregavam uma mudança social, com certeza, através do Evangelho. E é isso que o Evangelho tem que fazer. Os pré-milenistas também creem nisso, também creem nesse ponto de vista, de que o Evangelho sendo propagado e as pessoas vivendo em coerência com aquilo que o Evangelho assevera, aquilo que ele afirma, eles terão necessariamente uma mudança social também, não somente espiritual, porque não existe separação de áreas. Aquela pessoa que
socialmente ela é antiética, ela é imoral, ela não pode afirmar que a sua área espiritual esteja separada disso, esteja desvinculada. Então, se ela passou por uma transformação espiritual, isso tem que refletir na vida social. E se isso se reflete na vida social, a sociedade melhora. Tem que haver uma melhora. Por isso que é o grande questionamento atual. Como que há uma propagação de igrejas do tamanho que estamos vendo, nos números que estamos vendo, e isso não provoca uma mudança social? Por quê? Porque o evangelho que está sendo pregado é um evangelho falso. Não está sendo pregado um evangelho de transformação de vidas. Não está sendo pregado um evangelho de transformação de caráter, de moral, certo? Um evangelho íntegro. Então não é que todas as igrejas que estão se desenvolvendo aí, todas são heréticas, de forma alguma. Estão se desenvolvendo grandes movimentos, arrebanhando muitas pessoas, arrebanhando massas, né? Construindo mega igrejas. Só que o problema é pregar um evangelho seletivo. Só prega alguns trechos do evangelho que são interessantes para esses movimentos. E quando seleciona alguns trechos do evangelho, geralmente não se prega aquilo que é provocador em relação às mudanças, em relação às transformações de caráter, as transformações morais e éticas. Então, quando o evangelho é pregado na íntegra, traz transformação à vida das pessoas. As pessoas são confrontadas com as palavras de Cristo, com as afirmações de Cristo, com as exigências dele, e elas têm que tomar uma atitude em relação a ele, ou aceitar e mudar, ou rejeitar e continuar na sua vida de pecado. Então, se essas igrejas pregam esta verdade na íntegra, a sociedade transforma, a sociedade muda. Agora, o que acontece? Essa mudança social, conforme também foi pregada, né, por Jonathan Edwards, é nesse viés, no viés bíblico, no viés da transformação ética, moral e principalmente espiritual. Só que acontece com essa visão otimista, infelizmente, muitos políticos da época começaram a associar a sua visão de progresso, puramente no âmbito político e econômico, a esse otimismo que encontravam nesses pregadores. E aí, com esse aproveitamento que fizeram, acabou havendo uma aproximação, uma associação, e o pós-milenismo ele é surpreendido na época aí da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando alguns dos seus defensores, tá certo? Agora, defensores já distantes daquela primeira visão de Jonathan Edwards, de William Carey, pessoas que já estavam tendo o brilho do Espírito Santo já apagados de sua vida, ofuscados, né? Já estavam começando a implementar tentando implementar essas visões de uma forma puramente política. E aí acaba que tendo uma associação de alguns pregadores, de alguns defensores do pós-milenismo com esses movimentos que primeiramente progressistas e depois vindo a desaguar no que foi chamado nazismo, né? Aquela proposta política na Alemanha de engrandecimento da nação, aquela proposta de supremacia da raça ariana sobre as demais, e aquelas tragédias, aquelas coisas trágicas realizadas ali na Alemanha com relação à perseguição de judeus, de homossexuais, de deficientes físicos, deficientes mentais, certo? Aquelas atrocidades, aquelas barbaridades cometidas aí por essas lideranças políticas. Aí você vê o que essas lideranças políticas tinham a ver com os pós-milenistas. Não tinham nada a ver. Agora, o problema é, se não estivermos atentos, qualquer movimento, qualquer igreja, qualquer teologia, se não estiver muito atenta àquilo que está acontecendo à sua volta, pode se ver enredada por esses movimentos que tem muita astúcia, que tem uma fala muito agradável no primeiro momento, mas que depois, quando você vê o desenvolvimento, nas consequências é que você começa a ver que tipo de árvore é aquela, como Jesus disse, que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, num primeiro momento não tinham como entender muito bem, teriam que ter mais prudência para quando começasse a observar os desenvolvimentos, os primeiros frutos, e vissem que é podre, eles deviam ter saído, deviam ter se desassociado e se posicionado contra. Como, por exemplo, é interessante nós reconhecermos isso, que durante o grande desenvolvimento do nazismo, a grande ascensão do nazismo na Alemanha, um dos movimentos que se posicionou contra o nazismo foram os Testemunhos de Jeová. Então a gente tem que, da mesma forma como a gente pontua as questões
problemáticas, heréticas, a gente tem que pontuar também os pontos positivos. Os Testemunhos de Jeová, por exemplo, se posicionaram contra o nazismo. E sofreram por isso, foram perseguidos por isso. Então tem que ser reconhecido, tiveram essa coragem. Como outros movimentos, ao observar os primeiros frutos podres da árvore, deveriam ter se desassociado, se posicionado contra, né? Se colocado abertamente contra. Agora já havia perdido muito daquele espírito do início, né? Dos grandes movimentos, como a gente vai ver aqui. Então, só se repetir nesse trecho, que é importante, que é interessante, olha só, como a gente já leu aqui na página 18, só ler aqui uma parte que está muito associada a essa questão da baixa, né, da parte mais baixa, a parte mais sombria da defesa do pós-milenismo. E a gente vai partir depois para um entendimento melhor acerca da obra dos grandes defensores e a obra maravilhosa que realizaram, que não se perdeu, que continua firme, tá certo? Mesmo sofrendo uma modificação de interpretação, mas não perde nada o brilho daquilo que fizeram. Com tal mudança socioeconômica, consequentemente, mudará o comportamento e o caráter das pessoas. Veja só como aquilo que era bíblico e espiritual, em determinado momento, começa a ser privado da sua questão espiritual, e ser reinterpretado de uma forma puramente social. Então aí onde começa a perda daquele brilho do Espírito Santo, começa a perda daquela dinâmica espiritual, e começa a ser transformado numa coisa puramente sociológica, uma coisa simplesmente no âmbito da sociedade, da transformação social, transformação econômica, certo? E a partir dessa transformação econômica, desse otimismo em relação à sociedade, começa a ser vinculado a outros movimentos progressistas, puramente políticos, e depois se mostra de uma forma muito sinistra movimentos que vão simplesmente privilegiar e tratar de uma forma bastante preconceituosa, bastante racista as demais sociedades, tá certo? Os demais grupos sociais. Com tal mudança socioeconômica, consequentemente, mudará o comportamento e o caráter das pessoas. Aqueles mais inclinados ao liberalismo enfatizavam que essa mudança do ser humano ocorre por meios do esforço humano. Ocorre mais por meios do esforço humano do que pelo poder transformador do Evangelho do Espírito Santo. É como quando começam a participar desse movimento pessoas que querem lançar sobre ela um olhar que não seja tão espiritual, porque eles não são espirituais. E aí pessoas associadas ao liberalismo, aos meios acadêmicos, aos meios cultos, né? E que não necessariamente por ser culto não é espiritual, mas alguns meios de pessoas que estão desenvolvendo um ponto de vista puramente acadêmico e não espiritual, que querem tirar o âmbito, o viés espiritual daquela interpretação. O otimismo pós-milenista sem a questão espiritual, puramente social, puramente político e progressista. Enfatizavam essa mudança ocorre mais por meio do esforço humano do que pelo poder transformador do Evangelho e do Espírito Santo. Nesse aspecto, o mérito humano é maior do que o poder divino na transformação das pessoas para fazer parte do reino de Deus. Isso levou alguns cristãos na Alemanha a verem a política guerreira do imperador William funcionar como se fosse uma ação da graça divina. Então, primeiro, uma dissociação na questão espiritual, depois uma questão do aproveitamento do otimismo pós-milenista para o movimento progressista, e a partir de então passaram a enxergar em certas ações políticas, por exemplo, do imperador William, e depois de outros partidos políticos que vão se erguer, com esse discurso progressista, com esse discurso de superioridade, tá certo? Vão começar a associar isso ao pós-milenismo. Vão começar a associar isso àquele otimismo pós-milenista. Então, eles estavam dizendo: o mundo vai melhorar, o mundo vai ser transformado, o mundo vai ser melhorado, o mundo vai ser consertado, vai chegar num estado de perfeição, vai chegar num estado de transformação, a ponto de chegar num nível de qualidade muito melhor. Como? Através da pregação do Evangelho de Cristo, através da redenção,
das pessoas ao Salvador. Então esse era o ponto de vista pós-milenista. E aí quando isso começa a ser desvinculado da questão cristocêntrica e da questão espiritual, sobra o quê? Sobra o otimismo, esse otimismo progressista em relação à sociedade, que depois começa a ser associado a um progressismo político-social, e quando então surgem esses que começam a lançar esse ponto de vista sobre pessoas da época, sobre grandes políticos da época, o imperador William, e depois outros partidos políticos que vão aproveitar essa bandeira de desenvolvimento social, melhoria, né, progresso, só que através de outros meios, né? Nessa esperança, muitos cristãos da década de 1930 apoiaram o nazismo, o que para nós hoje, olhando depois das consequências, para nós é um total absurdo. É necessário que nós façamos uma análise disso, desvinculados dessa questão do plano em que estamos, dessa questão do resultado. Então nós hoje sabemos o resultado do nazismo, tudo aquilo que o nazismo veio a causar para a humanidade. Agora o problema é quem estava no momento de ascensão do nazismo, quem estava no momento dos primeiros passos, dos primeiros desenvolvimentos, e não estavam tão envolvidos, tão próximos das suas lideranças, a ponto de saber quais eram seus planejamentos, mas que ficavam de fora vendo os resultados. Então o que acontece? O problema é tentar olhar para essas pessoas a partir do ponto de vista delas. Primeiro essa questão otimista vinculada ao evangelho, vinculada ao âmbito espiritual, depois um otimismo puramente social, tá certo? Quando outras pessoas embarcam no movimento, mas não com aquela mesma fé dos primeiros, aqueles que primeiro o defenderam, tá certo? E então a situação política da época, quando a Alemanha numa crise, uma crise financeira, uma crise social, e começam a surgir esses partidos, por exemplo, o Partido Nazista, com uma pregação extremamente progressista, uma pregação, um discurso extremamente revolucionário, tá certo? Um discurso de transformação social. E essas pessoas, olhando isso, acabam por se deixar levar, acabam por se deixar envolver. Agora, qual é o problema? Uma vez que vissem os primeiros sinais da desgraça que ia ser o nazismo, deveria haver uma rejeição pública e uma rejeição enfática, né? Então, como alguns grupos manifestaram uma rejeição enfática ao nazismo diante daquelas práticas que começaram a desenvolver. O preconceito a esses grupos sociais, o preconceito aos judeus, a perseguição aos judeus, a morte de muitos judeus, tá certo? A morte de muitas pessoas desses outros grupos. Então o que acontece? Diante desses primeiros frutos podres, deveria haver uma forte rejeição. Agora o que acontece com essa associação sendo feita, como gostam de dizer, se você quer cozinhar um sapo, você tem que começar com água fria e ir esquentando aos poucos, que aí conforme ele vai sendo cozido aos poucos, naquela água que vai progressivamente esquentando, ele não percebe e é cozido. Se você pegar o sapo e jogar na água fervente, ele pula. Então assim acontece com relação a muitas propostas políticas. Há um risco, é sempre um risco a igreja se deixar levar por influências externas. Então, a igreja tem o seu papel na terra, que é propagar o evangelho. Que a igreja tem papel político na sociedade? Tem, principalmente com relação aos indivíduos. Então, os indivíduos da igreja, que participam da igreja, têm papel político na sociedade. Agora, a igreja em si, a igreja é uma instituição de pregação do evangelho. A igreja foi dada a ela a missão de propagar o evangelho a toda a terra. E a igreja propaga o evangelho a toda criatura, independentemente de partido. Por isso que a igreja não pode ter um partido. O partido da igreja. Então, e os outros partidos? A igreja, ela propaga o evangelho apartidário, não antipartidário. A igreja não é antipolítica. A igreja tem uma manifestação política. Em que sentido? No sentido de trazer melhorias sociais, no sentido de trazer estabilidade social, tá certo? Uma firmeza, uma mudança de caráter, uma transformação social por meio da pregação do evangelho, que enfatiza a questão moral. Mas a igreja não pode não pode se aliar a um lado. A igreja tem que ser universal, tem que propagar o evangelho a toda criatura, tem que defender toda a criatura, todo o seu interesse na igreja. Então logo quando a igreja começa a se associar, se vincular a um lado político, ela começa a cercear
a possibilidade de alcançar outros grupos, de alcançar outros meios, outros âmbitos sociais, né? Então o que acontece? Quando se deixou levar por isso, acabou sendo envolvida. E nesse envolvimento foi extremamente nocivo. Porque quando o nazismo manifestou sua face sinistra para o mundo, muitos que estavam associados a ele acabaram sendo desmoralizados. E aí onde o pós-milenismo passa por uma fase muito baixa. Nessa esperança, muitos cristãos na década de 1930 apoiaram o nazismo, entendendo que ele estava a serviço de Deus. É triste, é terrível, né? Em face de tal situação, o famoso teólogo Karl Barth se pronunciou dizendo que esse conceito causava tremenda confusão, deixando de distinguir o bem do mal, o satânico do divino. Em 1914, Karl Barth viu numa lista de intelectuais os nomes de seus mestres, os quais apoiavam a política do imperador. Isso levou ao fim do sistema teológico do século XX. Nos últimos 60 anos, o pós-milenismo teve uma grande queda de popularidade. Essa queda tem sido mais resultante de fatores históricos do que mesmo exegéticos. Você vê, né? Não foi por uma questão exegética que o pós-milenismo foi desprivilegiado, mas por uma questão externa, uma questão que nem é do âmbito dele. Uma questão política externa, pelo qual se deixou envolver. Por causa dessa questão, dessa visão otimista, desvinculada da questão espiritual e da questão cristocêntrica. O otimismo do pós-milenismo histórico ele é completamente cristocêntrico. A sociedade vai ser mudada não por uma questão socioeconômica, progressista. A sociedade vai ser mudada pela pregação do Evangelho. Cristo sendo pregado, Cristo sendo proclamado, e as pessoas se rendendo aos pés de Cristo, sendo salvas por Ele, serão necessariamente transformadas socialmente também. Elas vão se comportar de outra maneira, elas vão viver de outra maneira, elas vão influenciar a sociedade de outra maneira. Elas vão ser benéficas à sociedade. Por quê? Porque eles querem viver as palavras de Cristo na sua vida. O Evangelho é a regra de fé e conduta dessas pessoas. Então por isso que a sociedade sofre mudanças, sofre melhorias, como reflexo disso. Então esse é o cerne do pós-milenismo. A transformação da sociedade através da pregação do Evangelho. Agora o que acontece? Quando começam a surgir representantes que desvinculam a questão espiritual, desvinculam a questão cristocêntrica, sobra o quê? Um otimismo social. E esse otimismo social é reaproveitado aí de uma forma bastante astuta por esses movimentos políticos. E quando esses movimentos políticos mostram sua face sinistra, isso acaba respingando nesses teólogos, acaba respingando essas grandes lideranças pós-milenistas. E aí o que acontece? O enfraquecimento do pós-milenismo veio de forma externa. Não é nenhuma questão doutrinária, não é nenhuma questão interna, é uma questão que veio externamente a eles e acabou desmoralizando. O pós-milenismo tende a se definhar cada vez mais nos dias atuais, à medida que o mundo vai piorando e a igreja vai se corrompendo e se enfraquecendo moralmente. O pós-milenismo vai perdendo terreno em sua popularidade e aumentando a aceitação do pré-milenismo. Atualmente o pós-milenismo vive numa baixíssima popularidade, como viveu durante a Idade Média o pré-milenismo. Tá certo? Então a situação que já foi vivenciada pelo pré-milenismo, quando primeiramente o antiquiliasmo e depois o amilenismo estão em ascensão, e grandes mentes do cristianismo defendem o ponto de vista amilenista, tá certo? Com a igreja reinante na glória e o reino milenial sendo vivenciado através do reino de Cristo na vida dos cristãos. O amilenista entende dessa forma, né? O milênio é Cristo reinando na vida dos cristãos. O diabo foi amarrado por 1000 anos, ou seja, foi amarrado durante o milênio. O diabo não tem influência sobre a igreja. Então, para o amilenista, isso é o milênio. E muitas mentes brilhantes defenderam esse ponto de vista, essa interpretação. E o pré-milenismo era de minoria, era periférico, tá certo? Era marginal. Ele não tinha grande expressão durante muito tempo. Até que surge o pós-milenismo, uma modificação dentro do amilenismo. E o pós-milenismo começa a propagar que o reino milenial, de fato, não é cronológico, é alegórico, mas ele não se passa na glória, ele se passa aqui na terra. O grande crescimento, a grande ascensão
Nós vamos ver aí uma leitura acerca dos grandes propagadores pós-milenistas, só que quando isso começa a ser desvinculado do ponto de vista cristocêntrico e começa a ser desvinculado desse âmbito espiritual, restando simplesmente essa questão otimista em relação à sociedade, na melhora social, e ela é associada aos movimentos progressistas políticos, nessa mudança social através da questão socioeconômica, e aí surge a parte baixa do pós-milenismo. O pós-milenismo entra em decadência. Então aí a baixíssima popularidade, como viveu durante a Idade Média, e o pré-milenismo. Mas ele não está completamente morto, pode voltar a qualquer momento a crescer a sua influência. Então, o grande problema, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a destruição das sociedades, né? Hoje, problemas com relação à economia, problemas com relação à baixa moralidade da sociedade, problemas com relação a doenças, fome, misérias. Isso acaba atentando contra o ponto de vista pós-milenista. Pós-milenista encara o mundo como o desenvolvimento do mundo como uma progressiva melhora. Então, pós-milenismo diz: haverá progressiva melhora. O mundo vai melhorando, o mundo vai sendo transformado e vai melhorando até no ponto culminante em que a grande maioria do mundo vai estar rendida aos pés de Cristo e Cristo virá estabelecer o seu reino. O que acontece com esses sinais atuais na sociedade? Vemos que o ponto de vista pós-milenista se enfraquece. E aí a ascensão do pré-milenismo. Então resta o pós-milenismo. Muitos pós-milenistas voltam para o amilenismo, acabam retornando dizendo: de fato, a igreja está reinando com Cristo na glória, porque aqui não. Aqui a igreja está sendo perseguida. Existe propagação do evangelho, o evangelho está sendo pregado, mas a igreja não está reinante. Então a igreja que é reinante com Cristo é a igreja da glória, que está lá com ele na glória. Aquela igreja está reinando com ele. E Cristo aqui na terra reina na vida dos cristãos, né, dentro da igreja, mas não no mundo. Então muitos pós-milenistas que entendiam a melhora progressiva do mundo acabam se decepcionando e voltando para uma visão amilenista. E aí o que resta então? Resta uma divisão entre amilenismo, com o enfraquecimento do pós-milenismo, resta o amilenismo e o pré-milenismo, que nós vimos aí já em algumas leituras e vamos ver melhor em outro vídeo. O pré-milenismo tem uma visão pessimista em relação ao mundo. Ele não entende que o mundo vai melhorar. Ele entende que o mundo vai sofrer uma piora. O evangelho será pregado. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Muitos vão aceitar Cristo para ser salvos, mas eles têm que estar aguardando sempre a iminência do arrebatamento. A igreja será arrancada do mundo, o arpádizo, né, será tirada do mundo. Só que este mundo não vai melhorar progressivamente, o mundo vai piorar. E aí olham para texto, por exemplo, como diz João nas suas cartas, né, que o mundo jaz do maligno. E aí essa questão de que ele aborda o mundo jaz do maligno é uma indicação de que o mundo, na verdade, vai de mal a pior. O mundo vai numa progressiva piora até o momento em que a igreja é arrancada do mundo e estabelecida do anticristo. Tá certo? Então essa visão pré-milenista, que lança um olhar mais pessimista sobre a sociedade, acaba sendo mais coerente para os seus intérpretes e para uma grande maioria atual, né? Porque a grande maioria está dividida entre amilenismo e pré-milenismo, com o pós-milenismo sendo reintegrado ao amilenismo. Doutrina pós-milenista. Vamos ver aqui um pouco da propagação.